18 de outubro, muito bom dia para você que está em casa. No 30 Minutos de hoje você vai ver as interações nas redes sociais criam um comportamento que pode se tornar perigoso. É que quase sempre as pessoas são tomadas por um sentimento de obrigação para opinar sobre tudo. Em meio a isso, os engajamentos podem vir acompanhados de desinformação ou desconhecimento sobre alguns assuntos. Ainda hoje, aqui no 30 Minutos, você vai ver também. Peça de carreta se solta e atinge passageiro que estava em ambulância do SAMU. A gente fala sobre o teste do etilômetro e quais são os critérios para a recusa do teste de alcoolemia no trânsito. Moradora recebe conta de água da Copasa com valor de R$6.000. A terceira reportagem da série sobre o câncer de mama aborda o uso da radioterapia no tratamento contra a doença. O 30 Minutos começa agora. Nós abrimos esta edição para te mostrar que uma ambulância do SAMU foi atingida por uma peça que se soltou de um veículo de carga no final da tarde desta terça-feira na MGC 354 em Presidente Olegário. A ambulância seguia para a cidade de João Pinheiro quando a lona da carreta de freio, ou melhor, a lona de freio de uma carreta foi arremessada contra o para-brisa do carro. O objeto atingiu o tórax e braço de um dos passageiros que foi atendido no local por uma equipe médica. O motorista não se feriu. E olha só, quem transita pela MGC 354 na manhã desta quarta-feira certamente se deparou com uma imensa carga que está sendo transportada pela rodovia. A Polícia Militar Rodoviária faz a escolta e alerta que devido ao comprimento e largura além da velocidade de transporte, que é de 5 a 10 km por hora, o que provoca lentidão no trecho entre o entroncamento com a BR-365 até o posto Logomar, em Presidente Olegário. De lá, o trajeto sentido a BR-040 recomeçará nesta quinta-feira. Por isso, a polícia pede paciência para você que é motorista. E olha só, você já fez o teste do etilômetro? Ou quando esteve nesta situação, optou pelo direito de não passar pelo exame? Pois é, a recusa em utilizar o dispositivo utilizado para detectar embriaguez não evita punições previstas em lei, mas existem alguns critérios que precisam ser considerados. Você, motorista, sabe como funciona o teste do etilômetro? Não, nunca fiz. Acho que não, creio que não. O teste do etilômetro, ou bafômetro, como é popularmente conhecido, é utilizado durante abordagens policiais, podendo o aparelho ser passivo ou ativo. O motorista que ele é parado para ser fiscalizado, na fiscalização de trânsito regular, ele será convidado a soprar o etilômetro e nós temos hoje dois tipos de aparelho. Nós temos o ativo, que é aquele em que o cidadão ele deve soprar, vai utilizar de uma cânula descartável e realizar o teste, ele sopra, e o passivo, que simplesmente aproxima do cidadão e na mera conversação com ele ali, no pedir os documentos, pedir para que ele se identifique, esse aparelho já é capaz de identificar se o cidadão ingeriu bebida alcoólica ou não. Em havendo ingerido bebida alcoólica e o etilômetro passivo acusar, ele é convidado a soprar o ativo. Desde 2016, qualquer condutor pode se recusar a realizar o teste de alcoolemia. Porém, a recusa acarreta punições da mesma maneira de que se o condutor estiver embriagado. Essa recusa, que pelo entendimento da legislação é uma forma de garantir a própria defesa daquele condutor submetido ao teste, ela gera sim uma infração gravíssima, que ela é agravada em 10 vezes e mais pode ser submetida a uma suspensão do direito de dirigir até 12 meses. Todas essas circunstâncias, seja a recusa de submeter ao teste de etilômetro, seja a infração administrativa de embriaguez, ela gera para o autuado o direito ao contraditório, à ampla defesa, para estar respondendo aquele processo administrativo, estar respondendo perante o Detran, fazendo um recurso após a negativa, para depois ter o desenrolar dessa situação. Outra situação que é interessante, no caso de embriaguez,
Caso aquele agente público constate a situação, o veículo ele pode ser entregado para um condutor habilitado para fazer a locomoção, a retirada do local, e tanto no caso de crime de embriaguez, quanto no caso de infração administrativa de embriaguez também. A gente lembra que o cidadão que se envolve em acidente de trânsito, também com essa modificação posterior do Código de Trânsito, ele é tratado como se tivesse ingerido bebida alcoólica, inclusive para fins penais, que existem 2 limites de tolerância que a lei de álcool tem. Até 0,35 miligramas de álcool por decilitro de sangue, o cidadão está só na infração administrativa. Mas a partir desse limite, ele começa a responder pelo crime de dirigir embriagado. Mas se ele se envolve no acidente de trânsito e recusa-se a soprar o etilômetro, ele é tratado como se já estivesse violado uma lei penal. Ou seja, ele vai responder administrativamente e ainda vai correr contra ele um processo criminal e eventualmente ele pode ser condenado e eventualmente ele pode ser inclusive levado para a prisão, né? Pode responder o processo preso ou em liberdade e eventualmente receber uma... A seguir aqui no 30, na terceira reportagem da série sobre o câncer de mama, a gente aborda o uso da radioterapia no tratamento contra a doença. Agora são 11h36, eu volto já. Estamos de volta e agora eu tenho uma dica para você. Eu já começo, aliás, com uma pergunta. Como estão os cuidados com a sua saúde? A Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Dando sequência agora ao 30 minutos, você vai ver na terceira reportagem da nossa série sobre o Outubro Rosa e a prevenção contra o câncer de mama. Hoje a gente vai falar sobre a radioterapia, um procedimento utilizado para impedir a evolução da doença. Confira só. A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. A maioria dos pacientes com câncer é tratada com radiações e o resultado costuma ser muito positivo. O tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou até mesmo curada. Em Patos de Minas, após o primeiro atendimento via SUS, o paciente que necessita de radioterapia é encaminhado ao Centro Oncológico AZ. O Centro Oncológico, nós temos o funcionamento de maneira privada, convênios e pela rede SUS, Pela rede SUS, os pacientes vêm encaminhados via Secretaria de Saúde. Uma vez que o paciente é diagnosticado, ele é encaminhado via a sua referência, que é o postinho de saúde, para a secretaria, onde ele é regulado e agendado na agenda da oncologia. Nós temos o convênio, que seria o contrato com o município. O número de aplicações necessárias pode variar de acordo com a extensão e a localização do tumor, dos resultados dos exames e do estado de saúde do paciente. O equipamento de raio-x que emite a radiação é milhões de vezes mais potente que um equipamento convencional. As radiações não são vistas durante a aplicação e o paciente não sente nada durante a sessão. Essa radiação gerada por essa máquina, ela é capaz de destruir as células cancerígenas, tá? Então, a nossa preocupação durante a fase de planejamento é fazer com que essa radiação atinja as células doentes, poupando as células sadias, tá? A gente utiliza uma técnica que chama técnica tridimensional, tá? Nós realizamos uma tomografia do paciente e a partir dessa tomografia nós mapeamos todas as estruturas
todas as estruturas que precisam ser poupadas. Então, todas as estruturas nobres que o paciente não pode ter comprometimento, elas são mapeadas para que durante a entrega da radiação, essas áreas não venham a sofrer nenhum dano ao longo do tratamento ou até mesmo a longo prazo depois, né? Denise é paciente oncológica e enfrenta um câncer de mama há cerca de 3 meses. Passou por cirurgia e agora está nas sessões de radioterapia. Confiante no tratamento, tem sido um processo tranquilo e praticamente indolor passar pelas sessões na máquina. Eu descobri bem no início, eu fui diagnosticada no dia 4 de agosto e logo que eu soube que eu estava com câncer na mama, eu já corri atrás de tudo que eu poderia, né, de todos os recursos possíveis. É muito tranquila as rádios e uma coisa que tem feito muita diferença para mim é o acolhimento aqui do pessoal da clínica. Todo mundo nos acolhe aqui com muito carinho, com muito amor. Eu me sinto protegida aqui. Rápido intervalo e daqui a pouco tendência de tempo seco e quente vai prevalecer na região. Além disso, você confere que moradora recebe conta de água da Copasa com valor acima de R$6.000. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora você vai ver que uma moradora do bairro Morada do Sol, que até então pagava a taxa mínima de água da Copasa, se deparou com uma cobrança no valor de R$6.000. A moradora, que não quis se identificar, levou um baita susto quando a sua conta de água referente a junho chegou no valor de mais de R$6.000. Ela pagava nos meses anteriores até R$100 e agora o aumento exacerbado a deixa extremamente preocupada. Desde o mês 7 que eu descobri, né, que eu estava devendo uma conta de R$6.927. E essa conta não foi entregue no meu endereço. Eu consegui descobrir depois que eu fui pagar uma conta e ela estava constando que não estava paga. No supermercado aqui perto de casa que a gente paga conta, o rapaz falou pra mim, não tem uma conta em atraso. Eu falei, que conta que é essa? Ele realmente assustou na hora que ele viu o valor e falou, não, isso tá errado. A senhora tá devendo uma conta de R$6.000. E eu falei assim, quê? E ele pegou e me mostrou. E essa conta não foi entregue aqui e ela tá constando em todos os talões. Em todos os talões. Ela já se cansou de procurar a Copasa. Foram mais de 3 vezes e nada de solucionar esse problema. Eu já procurei a Copasa 4 vezes para eles resolverem esse problema. Eles não resolvem. Da última vez que eu fui, eu conversei com os atendentes. Ele me mandou ir para o rapaz lá dentro do escritório. E, segundo ele, é o gerente, né, que toma conta dessa parte. Ele falou para mim que aconteceu alguma coisa na minha casa nesse mês 6, que a conta é do mês 6. Que aconteceu alguma coisa, que o erro de leitura não tá. A leitura não está errada, que eu devo realmente essa conta, mas não tem como. A gente deve R$6.000 de água, porque eu fico fora o dia todo, eu trabalho, não fica ninguém em casa, meus meninos estudam, meu outro rapaz trabalha, meu esposo trabalha, então não tem como. Nas diversas vezes que foi até a Copasa, a companhia alegou que poderia ser vazamento, mas após a reclamação, a conta não aumentou, e sim, foi abaixando um pouco. No mês 6 teve alguma coisa errada no meu imóvel, aí depois a coisa errada que estava no meu imóvel sumiu sozinha. Que aí agora as contas estão baixando. Então ela sumiu sozinha, de repente. Se fosse vazamento, não teria que estar vazando e chegar a 10.000, né? No caso desse, porque já que mandou uma de 6, tinha que mandar de 10 agora, porque se fosse vazamento, tá vazando até hoje. Não, de repente sumiu. O problema se tornou ainda maior ao perceber que seu nome havia sido negativado. Essa carta da Serasa chegou acho que tem uns 30 dias atrás, ou menos, não sei. Tem que olhar a data lá. Mas tá escrito lá que tá, por causa da conta de 6.000. Meu nome levou para o SPC por causa da conta de 6.000. Então, resumindo,
Eles querem porque quer que eu pago a conta de qualquer jeito, né? As noites têm se tornado longas, já que o medo é grande de ficar novamente sem água. Esses dias faltou água aqui nos bairros aqui de cima. E 4 dias sem água já é difícil. Agora você imagina se eles virem aqui, eles veem durante 4 vezes aqui no meu imóvel cortar, fazer o corte. Por dentro, né, o tampão. Pois uma vez eles colocou o lacre. Depois eles veio para colocar o tampão. Eu falei, não, infelizmente não vai colocar, porque eu não devo esse talão de 6 mil. Não tem lógica um talão desse valor. Não tem. Por isso que não cortou. Mas ele falou assim, ó, eu vou suspender aqui, só que tá para qualquer hora eles virem aqui e cortar. E aí, como é que eu vou fazer se cortar? Corte funciona assim, você cortou, só religa quando faz o pagamento. Aí eu vou pagar 6 mil para eles virem cá religar. Por meio de nota, a Copasa afirmou que, em ocasião anterior, já deu retorno direto à cliente. A empresa destaca que continua à disposição para atendê-la e que a moradora pode procurar a agência da Copasa para a retificação da fatura. Vamos mudar de assunto agora? Vamos conferir como que fica a previsão do tempo neste meio de semana. Previsão do tempo. A quarta-feira deve ser com elevação na temperatura e aumento de nebulosidade no período da tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. Faz calor e a umidade relativa do ar deve registrar 20%. Hoje, em Patos de Minas, a máxima prevista é de 37 graus. E para amanhã, variação de 22 a 35. Em João Pinheiro, nesta quinta-feira, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em São Gotardo, variação de 20 a 29 graus. Em Presidente Olegário, variam de 22 a 34 graus. E em Tiros, mínima de 21 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Na sequência aqui no 30, opinar ou não em assuntos polêmicos na internet. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter. Agora são 11 horas da manhã, 53 minutos. Estamos de volta e é quarta-feira e a Ludmila Bahia preparou um espaço feminino com muitos assuntos. Olha só. Oi, gente linda! Sim, quarta-feira, dia de programa Espaço Feminino, ao vivo para você aqui na tela da NTV. E olha só os assuntos de hoje. Vamos falar do aumento de letras da sigla da comunidade LGBT, na busca por representatividade de diferentes grupos por diversidade, mas sobretudo na luta por respeito. Também, dentro das atividades da Consciência Negra em Patos de Minas, o concurso de beleza negra quilombola e mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, presença confirmada na Ludmila Bahia, no Espaço Feminino. Eu vou estar lá falando um pouquinho sobre mini lipo, que a gente pode realizar no consultório. Então não perca, espero todos vocês. E tem música com o grupo Mistura Boa. Então vem comigo ao vivo às 18 horas aqui na tela da NTV. Acompanhe a programação pela plataforma que você quiser e ainda interaja conosco pelo nosso WhatsApp. Eu vou te esperar. É no pagode, tem muita coisa boa hoje no programa Espaço Feminino e assuntos muito importantes necessários para serem debatidos. Reforçando então, o programa Espaço Feminino com Ludmila Bahia começa às 6 horas da tarde de hoje. E você pode assistir além do canal 8.1 pelos aplicativos gratuitos da NTV. É só baixar agora mesmo no seu celular ou acessar o site ntv.tv.br. ou no nosso canal no YouTube, NTV PDM, além das redes sociais, @NTV Patos de Minas. E por falar em redes sociais, as interações justamente nas redes sociais criam um comportamento que pode se tornar perigoso. É que quase sempre as pessoas são tomadas por um sentimento de obrigação para opinar sobre tudo. Em meio a isso, os engajamentos podem vir acompanhados de desinformação, desconhecimento e tantos outros problemas sobre alguns assuntos.
Com o advento da internet, é comum pessoas opinarem sobre assuntos diversos, como, por exemplo, o conflito entre Palestina e Israel. Mas até que ponto é saudável para uma pessoa deixar sua opinião nas redes sociais? Não é possível dizer que a pessoa, o usuário que emite essa opinião, ele age de forma ponderada ou não, ou de boa ou má fé. O que existe é a repercussão, é a análise objetiva dessa fala. Como ela vai ser apreendida pelas outras pessoas e se essa fala ela aponta responsabilidade a terceiros. Esses debates na internet podem ser prejudiciais para quem participa dele. A alta exposição amplia ainda mais danos para as partes. Toda vez que o discurso, toda vez que a conversa, o diálogo, ele falha, as alternativas são ou o silêncio ou alguma forma de expressão de força. Essa expressão de força ela pode ser até mesmo verbal, como insultos, ou mesmo achaques, né? Então, o cancelamento, por exemplo, acaba vindo aí como uma resposta de violência. É preciso tomar cuidado com os posts em redes sociais. Apesar da liberdade de expressão, alguns apoios, como ao neonazismo, que tem crescido no Brasil, que segundo a Unicamp, entre 2019 e 2022, houve aumento de 258%. Isso é crime, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. E até mesmo apoio a grupos terroristas, com pena de 5 a 8 anos de reclusão. O simples posicionamento favorável ou contrário a um ataque em si não é um crime. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Uma parcela da população entende que o ataque pelo Hamas sobre áreas de Israel sejam positivas. E vão justificar isso. Vão dizer que, por exemplo, a faixa de Gaza está numa situação extremamente precária e desumana e que isso serve como uma forma de resistência. Isso é uma fala que não pode ser caracterizada como nenhum tipo de ilícito. Tá? E da mesma forma, uma resposta que diga não, a reação de Israel com bombardeio sobre a área de civis também não pode ser caracterizada por si só como um tipo de incitação. Né? Agora, se eu me valer de falas, por exemplo, incentivando o ataque a civis, o que é crime de guerra, incentivando o uso de violência física, um armamento no sentido de não só proteção, mas também ataque, e isso é incitação à violência, incitação a crime. Então, isso sim gera responsabilidade. É preciso ter muita atenção e cuidado, né? E mais do que isso, responsabilidade do que a gente compartilha nas redes sociais. O 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui.